Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre, agradecendo todos aqueles que participam do meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação principalmente nas paróquias. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos. É importante fazer todo o combo. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. Se inscrever não paga nada, dar o like não paga nada, mas se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem o link do meu Apoia-se, está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser ter aquele compromisso mensal com o canal, tem aqui ó, o QR Code. E com o QR Code ali você acessa o Pix do canal e pode fazer uma doação de 5, já ajuda bastante. Se você não puder contribuir, não tem problema, gente. Deixa o like, aperta no sininho, compartilha os vídeos, se inscreva no canal e eu agradeço de coração. As minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Tem a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, endereço, tá, gente? horadomacabeus.com, porém o nome mudou, agora é Instituto Preterista Católico e hoje irei fazer este vídeo em cima de um artigo que eu publiquei semana passada, tá? Bem, enfim, eu já faço a propaganda do blog e também falo sobre o Apocalipse Protestante, tá? Tem o Twitter, lá no Twitter Macabeus, e o Instagram, gente, eu não uso muito, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu peço desculpas, porque eu não uso muito o Instagram. Todo mundo gosta, mas eu realmente nem sei usar aquilo, tá? Pessoal, lembra que eu fiz uma live, na verdade foi um fórum teológico de 4 horas, né? Teve a participação do Robson 2.0 e do André Chilano, do Pro Veritate. Fizemos essa live 4 horas falando a respeito de Enoque e Elias, falando a respeito de São João Batista, que São João Batista era sim o Elias que deveria vir antes da vinda do Messias, enfim. Mas é lógico que é cansativo, 4 horas. Eu prometi fazer alguns drops em cima de alguns temas da live. Eu já fiz se eu não me engano, eu falei alguma coisa a respeito de São João Batista, tá? E eu vou, todas as semanas eu irei fazer, né, alguns drops a respeito da live, tá? Hoje eu quero falar principalmente a respeito de um artigo que eu escrevi e publiquei semana passada lá no meu blog, tá? E é exatamente a respeito, né, das profecias de Malaquias, do profeta Malaquias. Por quê? Um dos argumentos das mentiras do Apocalipse Protestante, eu não vou colocar mais os nomes aqui, tá? Vou colocar, generalizar agora, tá? Um dos argumentos que foi usado por esses futuros protestantes e também pelos protestantes, é de que São João Batista não era o Elias que deveria vir, ou seja, Jesus Cristo mentiu. Por quê? Porque quem apareceu ali foi São João Batista e não Elias. Então Elias tem que voltar. Elias de carne e osso, tá? E segundo eles, as profecias não se cumpriram, porque essas profecias foram feitas para a segunda vinda de Cristo num futuro indeterminado, quando vai acontecer aquele famoso Apocalipse Protestante, no qual Deus, aquele reizinho mau, né, do Deus protestante, um reizinho mau, vai sentar num troninho e ficar brincando de jogar tormentos divinos na terra, tá? Então, antes disso acontecer, tem que vir Elias de carne e osso. Segundo eles, né, essas profecias de Malaquias são referentes ao fim do mundo e não ao nascimento de Cristo. Aí usou a famosa tipologia para tentar sustentar esse argumento ridículo e estúpido, tá? Quem prega isso é um estúpido. O argumento é ridículo. Mas é lógico, tudo em cima do achismo de propriedade. E também lógico, né? Gente, tudo isso faz parte do sionismo cultural. Quem não entende o que é o sionismo cultural, por favor, tem aqui a playlist. Estou fazendo vários vídeos a respeito disso, o Robson está participando e eu já fiz 2 vídeos
a primeira e a segunda parte a respeito do sionismo cultural, tá? Vai lá, dá uma olhada, ali o vídeo é longo, é uma live, o primeiro tem 1h20, o segundo tem 2 horas, mas é muito importante para que vocês possam entender o que significa o sionismo cultural, tá? E isso aqui nada mais é do que o sionismo cultural. Primeiramente, eles usaram o protestantismo, depois conseguiram entrar dentro da Igreja Católica e tem alguns católicos também pregando o sionismo cultural. Por quê? Segundo a visão judaica é que o Messias não veio. Se o Messias não veio, claramente não se cumpriu nada da profecia de Malaquias a respeito, né, da volta de Elias antes da vinda do Messias. É lógico que os judeus ainda estão esperando a vinda do Messias e também a vinda de Elias. Mas o cristão não. Para o cristão, Elias já veio na figura de São João Batista, tá? Não tem tipologia. Mas esse aqui é o meu artigo, gente. Está lá no meu novo blog, tá? E o título é: As profecias de Malaquias são para o futuro? São João Batista não foi Elias? 2 perguntas, tá? O que acontece? Primeiro, falando de tipologia. Gente, tipologia. Na verdade, eu fiquei devendo esse tema aqui na live. 4 horas de live eu não consegui falar a respeito disso. Só para que vocês possam ter a ideia como esse argumento aqui ele é imenso, né? São várias coisas a serem refutadas, enfim. Mas isso aqui, em específico, eu não consegui falar na live. Por isso, eu prometi fazer um vídeo a respeito desse assunto, tá? Das profecias de Malaquias. Primeiramente, tipologia. Gente, tipologia, ela existe na Bíblia, ela existe nas Escrituras, tá? Só que o texto tem que dar margem para isso. Não é questão de, eu vi Jesus Cristo ali, mas Jesus Cristo é a tipologia do Messias. Imagina, parecer um produto. Gente, não falta pouco para aparecer um maluco dizendo que Jesus Cristo é a tipologia de do Messias. Não era o Messias que deveria vir também, tá? Tá faltando pouco. E católico ainda falando isso, tá? Mas, voltando ao assunto. A tipologia existe, gente. Por exemplo, aqui, nesse caso, Melquisedeque. Melquisedeque é a imagem de Cristo que deveria vir. A própria Escritura diz isso. Lá no livro de Hebreus. Diz que Melquisedeque era a figura do Cristo que deveria vir. Tipologia. Se você pegar o dilúvio, por exemplo. O dilúvio era a imagem do batismo cristão. As Escrituras, elas dizem isso, tá? Então, entenda, para que se possa haver a tipologia, tem que ter margem nas Escrituras. Não simplesmente pegar um personagem e falar, isso aqui é a tipologia não sei do que. Não existe isso. Ah, mas um padre da igreja falou. Bom, se ele falou, ele errou. Ele cometeu um equívoco, tá? Então, aí eu escrevi o artigo, eu não vou ler todo o artigo aqui, mas a questão é que um dos argumentos, né, que esses embusteiros aí usou foi de que alguns padres da igreja pregaram isso, que Elias ainda iria vir, tá? É lógico que ele já tinha uma visão judaizante, gente. Entenda, o fato de um homem ser santo não quer dizer que ele não erre, tá? Ele também erra, como qualquer outro homem. Tem uma diferença a respeito de ser santo e ser Deus. Deus não erra, agora um santo ele erra. E o que acontece? Ali tinha influência gnóstica e também influência gnóstica, tá? Não agnóstica, gnóstica e influência judaizante. E sempre tinha esses debates a respeito, principalmente de Enoque e Elias. Tinha esses debates com os gnósticos e com os judaizantes. E alguns padres eles pregaram sim que Elias, que São João Batista foi apenas a imagem do Elias que deveria vir antes do advento de Jesus Cristo, da segunda vinda de Cristo, tá? Ninguém nega isso, ninguém nega, assim como teve padres da igreja que pregaram milenarismo e depois foi condenado, porque ele errou,
tá? Assim como teve padres que pregaram que o Apocalipse foi escrito no reinado Domiciano. Depois veio outros ali, Aretas, André, Ecumênio, entre outros ali, dizendo que não, o Apocalipse foi escrito já no reinado de César Nero, tá bom? Então, existe essa divergência, tá? Mas falando desses padres aí que pregaram que São João Batista foi apenas, né, a figura de Santo Elias, que Elias é santo, Santo Elias que deveria vir antes do advento do anticristo, tá? Falando de alguns padres, por exemplo, São João Crisóstomo e Tertuliano, que nem padre, na verdade não era santo, né? Tertuliano caiu em heresia, mas tudo bem, ele contribuiu bastante para o cristianismo. Veja que São João Crisóstomo, ele acreditava sim nessa vinda de Elias antes do advento do anticristo, mas não era para o futuro, gente. Ele acreditava que o anticristo, tá aqui ó, o anticristo, ele acreditava que era César Nero. E ele acreditava que o anticristo, Nero, iria ressuscitar. Ou seja, Nero foi o anticristo, ali um dos 7 reis, e iria ressuscitar como o 8º rei no fim do Império Romano. Tanto que ele fala aqui, ó, isto é quando o Império Romano for tirado do seu caminho, sobre o mistério da iniquidade. Tá? Então ele acreditava que tudo iria acontecer na época dele. Ah, mas ele era futurista? Não, ele não era futurista. Para São João Crisóstomo, o Apocalipse ainda estava em ação. Não tinha terminado, ainda faltava o 8º rei, ainda, porque o Império Romano ainda estava em atuação. O Império Romano não tinha caído. E a visão desses padres era que o Apocalipse iria terminar com o fim do Império Romano. E eles pregavam assim o fim do Império Romano para o tempo deles. Tá? Eles não eram futurísticos. Apenas eles acreditavam que o Apocalipse estava acontecendo ainda. Assim como Tertuliano, ele acreditava na mesma coisa. Falando ali do mistério da iniquidade de Paulo, Tertuliano também se referia a Nero, tá vendo? Ele se referia ao Império Romano. Tá? Ele acreditava que era Nero também. Todo, assim, isso sim é um consenso unânime na igreja. Praticamente é um consenso unânime de que o anticristo era César Nero. Só que uns acreditavam que Nero iria ressuscitar literalmente, tá? E aqui ele fala, olha aqui, ó, que o Paulo se referia, né? Que São Paulo se referia ao império atual, tá vendo? E que quando fala assim, né, que o mistério da iniquidade iria se manifestar, né, naquele tempo, e só estava esperando algo que o detém, ele falava que era o próprio Império Romano. Que obstáculo é esse, se não o Estado romano? Tá? Então, ele também, assim como São João Crisóstomo, ele acreditava, sim, nessa volta de Elias antes do advento do anticristo. Eles acreditavam nisso, mas para o tempo deles. Tá? Para o tempo deles. Ou seja, Tertuliano acreditava que o Império Romano iria acabar e que ainda iria aparecer o 8º rei, que era o próprio Nero. Tá? E antes, né, de vir Nero para acabar com todo o Império Romano, o Elias iria dar um sinal. É basicamente isso que ele acreditava. Eu não preciso nem dizer aqui que nada disso aconteceu, né, gente? O Império Romano veio a cair décadas depois, no caso de Tertuliano, foi alguns séculos depois de Tertuliano, no caso de São João Crisóstomo, o Império Romano veio cair décadas depois e não teve o aparecimento de Nero, não teve o aparecimento de Anticristo e muito menos de Elias. Então não preciso falar muito aqui. Eles erraram, foi um erro. Tá? Se eles erraram, sinal de que a gente não pode ter isso aqui como um consenso unânime na igreja. Não tem como colocar isso como doutrina. Tá? Foi uma visão errada que eles tiveram. Então, isso é descartado. Outros padres também tiveram a mesma visão. Pode ver que eles também profetizaram praticamente essa vinda de Elias para a época deles, tá? Hoje a gente já tem, não é que nem falar assim, essa visão foi descartada. Não. Lucas Banzoli acredita nela. Ellen White também pregou isso daí. Os adventistas acreditam nessa história aí do Elias que vai voltar. Tá? Então não é descartado, apenas é uma visão errada.
Mas agora entrando na questão das profecias de Malaquias, porque segundo esses embusteiros, Malaquias ele fez essa fez as profecias para o fim do mundo e não para a época de Cristo. Ou seja, Cristo foi um verdadeiro mentiroso, porque Cristo usou essas profecias, né? Mas vamos lá. Vamos ver se isso é realmente para o fim do mundo ou para a época de Cristo, tá? Vamos lá, minha gente. Vamos pegar primeiro o capítulo 4, que ele é pequenininho, tá? Presta atenção que no capítulo 4 vai dizer lá: porque eis que vem o dia, né? Ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem a raiz, nem os ramos, né? Mas sobre vós que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol da justiça, ou o sol de justiça, que traz a salvação em seus raios. Não preciso dizer que isso aqui é Jesus Cristo, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Que essa profecia faz parte do nascimento de Cristo, porque o próprio pai de Zacarias ele acaba citando isso aqui, né? Tanto que ele diz, a profecia ainda diz, né? Saireis e soltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. O grande problema é que tudo para esses protestantes, esses futuros protestantes, quando fala o dia do Senhor, né, o dia da ira do Senhor, para eles tudo é o fim do mundo, tudo é o fim do mundo. Não, o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, foi o dia do juízo contra Israel. Se você pegar todas as profecias, principalmente do Antigo Testamento, onde fala do dia do Senhor, é um juízo contra Israel. Pode pegar principalmente Zacarias, próprio Malaquias, pode pegar Ageu, pode pegar outros profetas que viveram antes e depois, durante o exílio, também. Vai falar, o dia do Senhor, você vai ver que é uma condenação, um juízo contra Israel. Prestem atenção que Malaquias ele cita isso aqui e o pai de São João Batista, Zacarias, também cita praticamente a mesma coisa. Quando ele fala lá em Lucas, no capítulo 1, ele diz assim: Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nestes termos: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhes prepararás o caminho. Já está falando, né, do Elias que deveria vir. Depois a gente vai entrar nisso daí, tá? Para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados, graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas. É praticamente isso aqui, ó. Se você pegar a profecia de Malaquias, é praticamente isso aqui, ó. Vai falar do sol. Tá vendo? Vai falar do sol da justiça, do sol, né, que vai trazer a paz à terra. Enfim, presta atenção com as profecias, praticamente são as mesmas, tá? Mas eu só peguei isso aqui para mostrar que quando fala do sol da justiça, quando fala do sol nascente, é o nascimento de Cristo e não a segunda vinda de Cristo. Porém, essa segunda vinda de Cristo, ou essa vinda de Cristo nas nuvens, está ligada à primeira vinda. Jesus Cristo, lá no Apocalipse, ele diz: eu venho sem demora. Ele fala: eu venho sem demora, tá? Ele fala ainda: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, quando ele está no momento da ascensão de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, ele mesmo fala que aqueles apóstolos iriam ver a vinda dele. Aqueles apóstolos iriam ver. Se você pegar Mateus 24, por exemplo, Mateus 24, quando Jesus Cristo está pregando ali sobre o sítio de Jerusalém, a destruição do templo, e ele fala, né, que tudo iria acontecer naquela geração, ele fala que aquilo seria um sinal dele nas nuvens. E São João, quando ele abre o Apocalipse, ele fala de Cristo vindo nas nuvens. Então veja como está uma coisa ligada à outra. Então
essa segunda vinda de Cristo, gente, está totalmente ligada à primeira vinda, porque acontece 40 anos depois da ressurreição. Está totalmente ligado uma coisa a outra. Por quê? O castigo de Jerusalém foi... Por que Jerusalém recebeu esse castigo? Porque ela foi acusada, julgada e condenada por ter matado os profetas, crucificado seu Senhor e feito uma carnificina com os apóstolos e discípulos. Jerusalém foi acusada, julgada e condenada por esses crimes, tá? Mas voltando ao profeta Malaquias, tá bom? Malaquias estava se referindo aqui ao nascimento de Cristo, gente. Não a segunda vinda de Cristo em um futuro indeterminado. Até porque, como eu falei, gente, o que Jesus Cristo vai vir fazer neste mundo novamente? Mas nada. Ele já fez o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer com este mundo, ele já fez. A obra da redenção já foi feita. É isso e pronto. Tá? Agora vamos lá. Não é que eu não acredito que vai ter um fim, tá, gente? É outra coisa. Depois eu explico isso melhor, tá? Agora vamos para as profecias a respeito da volta de Elias, tá? Tá lá no capítulo 4 e no capítulo 3 de Malaquias. Presta atenção nas duas profecias. Lá no capítulo 4, ele diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. Então está falando já de Israel. Presta atenção que está falando de Israel aqui. Não está falando do mundo, certo? É algo para Israel. Então já acaba com essa história do fim do mundo. E ele diz assim, ó, vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Aí entra aquela questão, o que significa o grande e temível dia do Senhor? É quando ele vai pegar e ficar brincando, segundo os protestantes, de jogar tormentos divinos na Terra, no planeta todo? Não, gente. O grande e temível dia do Senhor é o nascimento de Cristo, a obra da redenção e o juízo contra Israel. Entenda, isso é uma coisa só. O nascimento, morte, ressurreição e a vinda nas nuvens contra Israel. É uma obra só. Entende? É que as pessoas não conseguiram entender isso, assimilar essa ideia. Cristo ele veio para transformar todas as coisas. Ele veio para acabar com aquele antigo regime, aquela antiga religião, se assim eu posso dizer que era uma religião, mas aquela economia antiga. Ele veio para destruir tudo aquilo, e trazer uma nova era, que era o cristianismo, a era do cristianismo. Ele veio destruir tudo aquilo e trazer uma nova economia, a era do cristianismo. O cabra tem que entender que não são coisas distintas. Uma coisa está ligada à outra. Nascimento, morte, ressurreição e juízo contra Israel. E aí vem o quê? A igreja, gente. Tá? Então quando fala aqui, ó, vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor, está falando de nascimento, morte, ressurreição e o juízo contra Israel. O que São João Batista pregava no deserto? Pregava contra aqueles religiosos, contra a classe farisaica, contra os saduceus. João Batista pregava contra tudo aquilo. São João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, então ele está incluído nisso tudo, tá? E aí ele vai dizer assim, né, o profeta Malaquias, ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui agora no capítulo 3, tá bom? Capítulo 3, lá nos versículos do 1 ao 2, ele vai falar a mesma coisa. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais. Prestaram atenção? A profecia fala da mesma coisa, a vinda de um mensageiro antes da vinda de Cristo, do dia do Senhor, e
também fala da volta de Elias antes da vinda de Cristo, tá? Essa segunda profecia aqui, que fala do mensageiro, tá? Antes da vinda de Cristo. O pai de São João Batista também diz que se tratava de Elias, de São João Batista, lá em Lucas, no capítulo 1. Continua ali a pregação, né, de Zacarias, dizendo ali, ó, mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias, porque foi ouvido a tua oração. Isabel, tua mulher, foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perceba que aqui é o anjo, né, que está falando para Zacarias. É a mesma coisa que está aqui no profeta Malaquias. Como alguém pode chegar e falar que isso não se cumpriu? Se o próprio anjo afirmou isso. Um anjo afirmou isso aí. Está aqui, olha. E depois, Zacarias, profetizando, também diz o mesmo, né? O pai de São João Batista. Segundo o anjo, segundo Zacarias, tá aí, ó. As profecias de Malaquias se cumpriram no nascimento de Cristo, tá? Mas vamos ver agora o que Jesus Cristo diz, né? Jesus Cristo, lá em Mateus 11, vai citar aqui a mesma profecia, ali falando de São João Batista, ele cita ali, ó, dizendo que São João Batista era mais que um profeta, é dele que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho, citando Malaquias capítulo 3, versículo 1, e ele vai dizer, é ele o Elias que deveria voltar. Presta atenção que Jesus Cristo ele não cita o termo imagem, como o autor de Hebreus diz, né? No caso de Melquisedeque, dizendo, era a imagem de Cristo. Não, aqui é só, ele é o Elias. Pronto, acabou, se cumpriu a profecia. Não tem margem para uma tipologia nisso daqui, tá? A mesma coisa ele vai dizer ali em Mateus 11, continuando a pregação, dizendo ali, ó, e se quereis compreender, ele é, falando de João Batista, São João Batista, ele é o Elias que deveria voltar. Pronto. Ele tá vendo? Tá? Ele não é o tipo, né? Não tem tipologia, ele é afirmação, afirmativo isso aqui, tá? E lá também em Marcos, no capítulo 1, vai falar a mesma coisa, né? Falando de João Batista, citando Malaquias, dizendo ali, ó, traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas, também citando a mesma coisa. Lá em... deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu passar agora para o próximo aqui. E em Lucas também, né? Lucas, no capítulo 7, vai citar a mesma coisa, né? Falando de São João Batista, dizendo, eis que envio o meu mensageiro antes da tua face, ele preparará o seu caminho, né, diante de ti, preparará o teu caminho diante de ti. Então nós vemos aí que segundo Jesus Cristo, em todas as narrações, todos os textos dos evangelistas escreveram a mesma coisa, que segundo Jesus Cristo, São João Batista foi o Elias que deveria vir. Acabou. Não tem tipologia nisso. Não tem tipologia nenhuma nisso, tá? Mas para terminar aqui, gente, isso aqui é um artigo, tá? Eu escrevi, está publicado lá no meu novo blog. Por favor, acesse o blog e leia o artigo, que eu detalhei melhor no artigo. Vamos provar que essas profecias não foram feitas para um fim do mundo com todas aquelas
catástrofes, terremotos e estrelas caindo no céu, na terra, que nem os protestantes acreditam, tá? Que vamos provar que isso aqui foi profetizado para o nascimento de Cristo, né? Então, aqui está o capítulo 4, eu já citei o capítulo 4, ali onde fala do sol da justiça, que é Jesus Cristo nascendo, né? E o capítulo 3, tá? O capítulo 3 aqui, onde fala ali, né, que São João Batista iria, que Elias iria voltar antes da vinda de Cristo. Presta atenção no que diz. Eles julgam isso aqui, ó, lá no versículo 1, diz assim, ó, quem estará seguro no dia da tua vinda? Olha, gente, como eu falei, a vinda de Cristo é uma coisa só. Nascimento, morte, ressurreição e juízo contra Israel. Tá? A vinda de Cristo é uma só, tá bom? Aí eles julgaram que isso aqui se refere à segunda vinda de Cristo, tá vendo? Por isso aqui não se cumpriu. Mesmo que Jesus Cristo tenha dito e afirmado que se cumpriu sim. Eles dizem que não. Eles dizem que isso aqui não se cumpriu porque está falando da segunda vinda de Cristo. Os embusteiros dizem isso, tá? Mas, vamos lá. O que está dizendo o texto todo? Diz assim, ó, quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do fundidor. Como a lixívia dos lavradores, né? Não, dos lavadeiros, desculpa. Ele sentar-se-á para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi. Opa, peraí. Aqui está falando sobre os filhos de Levi. São os sacerdotes. Existe ainda o sacerdócio levítico, por acaso? Esta vinda de Cristo, tá vendo aqui, ó? Está ligada à purificação dos filhos de Levi. Existe ainda algum sacerdote, né, da tribo de Levi ainda hoje? Vai existir ainda algum sacerdote? Não tem nem o templo mais. Não vai reconstruir templo nenhum, já falei. 2000 anos e não reconstruiu nada até agora e não existe nenhuma profecia a respeito disso. Mas preste atenção que o texto continua falando aqui, só que de Judá e Jerusalém. Preste atenção aqui, ó, Judá e Jerusalém. Não está falando de algo para o mundo todo. Está falando de Judá e Jerusalém. E o que o texto diz? Diz assim, ó, e a oferta, né, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões. E ainda perguntais, tá? Aí é aquele texto sobre o dízimo lá que os protestantes usam muito, mas prestem atenção uma coisa, ó. E ainda perguntais, em que vos temos enganado, né? Seria o quê? O povo perguntando a Deus, né? Em que vos temos enganado? Aí Deus responde, no pagamento dos dízimos e nas ofertas. Gente, tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tá ligado a tudo isso aqui, ó, o texto inteiro, tá bom? Tá bom, no não pagamento dos dízimos e nas ofertas. Bom, aí as igrejas protestantes cobram um dízimo, a igreja católica, então tá falando da igreja. Calma aí. O que diz o texto? Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira. Opa, tá falando da nação, gente. Não tá falando do mundo inteiro, tá falando da nação. Que nação? Judá e Jerusalém. Tá vendo aqui? Então, vós, nação inteira, procurais enganar-me, pagai, aí Deus está mandando aqui, ó, pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo. Tem o templo de Jerusalém ainda, tem lá o de Armacedo, que lá não tem nada a ver com o cristianismo, e mesmo que tivesse o templo de Jerusalém, não tinha nada a ver com o cristianismo, mas aqui ele está falando do templo de Jerusalém, está falando de Judá e Jerusalém, tá vendo? E está falando do
sacerdócio, do sacerdócio levítico, tá? E aí continuando o texto vai dizer, né? E perguntais: o que é que dissemos contra vós? E Deus diz, né? Dissestes: é trabalho perdido servir a Deus, o que ganhamos com a obediência às suas ordens e com procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora temos por ditoso os arrogantes e prosperam o que cometem iniquidade, né? Ousam até tentar a Deus e escapam do castigo. Então havia ali como se diz, né, uma reclamação contra Deus, porque eles estavam julgando que Deus estava olhando mais para os arrogantes, né, aquelas pessoas que cometiam crimes, do que para eles que estavam, sabe o quê? Reconstruindo o templo de Jerusalém, tá bom? Aqui está falando sobre o templo de Jerusalém, sobre o sacerdócio levítico, tá? Está falando sobre Judá e Jerusalém. Deus está mostrando aqui claramente que o amor dele para com Israel não era um amor incondicional, era condicional, tinha condições, ou seja, eu amo, eu protejo, desde que vocês, né, se mantenham firmes às minhas leis. É basicamente isso aqui que Deus está falando, tá? E Deus por várias vezes continua dizendo: se vocês não se mantiverem ali no caminho reto da salvação, o dia do Senhor vai vir contra vocês. Em vários textos, principalmente de Malaquias, Oséias, Ageu. Pode ver, geralmente Deus está falando isso. Se o povo não se mantiver no caminho reto da salvação, eu virei contra vocês. E isso acontece, gente. Isso acontece, está aqui. Prestem atenção, né? O que São Lucas diz. São Lucas está escrevendo o quê? Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Olha aqui, São Lucas está falando lá no capítulo 21. O texto aqui está falando o quê? Quem estará seguro no dia da minha vinda? São Lucas está descrevendo o que nessa vinda de Cristo aqui? Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Tá vendo? Porque esses serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. O que está escrito? O que está escrito? Vamos lá ver aqui o que está escrito de novo. Quem estará seguro no dia da sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Estou pegando aqui um dos escritos, né? Porque está tudo escrito, realmente, está tudo escrito. Isso aqui que São Lucas descreveu sobre o sítio de Jerusalém que aconteceu no reinado de Vespasiano, estava tudo escrito. Isso aqui era a segunda vinda de Cristo, tá? Ou a vinda de Cristo. O que a pessoa tem que ter esse entendimento de que essa vinda de Cristo nas nuvens está totalmente ligado à primeira vinda, ao nascimento. Até porque é engraçado porque o nascimento não é exatamente a vinda, é o nascimento. A vinda acontece depois do nascimento, né? Então veja que Jesus ele nunca trata essa vinda nas nuvens como uma segunda vinda dele, exatamente. Trata como a vinda dele, porque o nascimento é uma coisa, a vinda é outra, né? Então, sabe, não pode desassociar uma coisa da outra. Então, Jesus Cristo ele veio para transformar todas as coisas. Ele veio para acabar com aquela antiga economia e nos trazer a nova economia. Então, é um complemento. Nascimento de Cristo, pregação, morte, ressurreição, a redenção e depois a destruição e a aniquilação de Israel. Aniquilação por completo. Como eu falei, para estabelecer o novo culto de adoração divina, teve que acabar com o primeiro culto. É isso que diz lá em Hebreus, né? Aquilo tudo estava envelhecido, tinha que desaparecer para vir uma nova aliança. Para aparecer essa nova aliança, tinha que acabar com a antiga. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo veio e acabou com tudo aquilo que era antigo. E nos trouxe a nova aliança, tá? Então, eu pego o Evangelho de São Lucas, porque São Lucas ele escreveu
sabe, de uma forma mais didática. Ele fala, quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exército. Quando foi isso? No reinado de Vespasiano. Né? Sabeis que está próxima a ruína, acabar com tudo aquilo, e para que se cumpra tudo que está escrito a respeito de Jerusalém, a respeito de tudo que Jesus Cristo pregou, tá? E então verão o Filho do Homem, tá aqui, ó. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com glória e majestade. Só que, como eu falei, essa vinda é nas nuvens e não na terra. Não tem mais nada o que Jesus Cristo fazer nesse planeta, nada, não tem mais nada o que Jesus Cristo fazer nesse planeta, tá? Recapitulando, tá? Agora o tema central aqui da live, né? Da live não, do vídeo, é exatamente isso aqui, gente. As profecias de Malaquias, todas falam de Judá, tá? Todas as profecias, quando fala da vinda de Elias antes do Messias, são referentes, por exemplo, à tribo de Levi, tá? Aos filhos de Levi, que são os sacerdotes, a Judá e Jerusalém, ao dízimo pago ao tesouro do templo, tá? Não preciso dizer mais nada. Isso aqui não se trata do fim do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Né? Isso aqui já aconteceu. Aliás, né? Essas profecias de essas profecias de Malaquias, Zacarias e Ageu, são profecias já messiânicas, totalmente, porque foi desde a reconstrução do templo de Jerusalém por Zorobabel até a destruição do templo pelo Império Romano. Aliás, não foi nem o Império Romano que destruiu aquilo tudo. Eu vou, nos próximos vídeos, eu irei fazer aí uns 3 vídeos a respeito de como se deu a queda de Jerusalém, tá? Não foi nem o Império Romano, na verdade, tentou evitar aquilo tudo, né? E não conseguiu. O imperador gritava, pelo amor de Deus, apaga esse fogo aí do templo, e não deu certo, tá? Pessoal, eu vou fazer mais um vídeo agora. Eu acho que eu vou publicar esse vídeo aqui, irei fazer mais um vídeo a respeito do castigo contra Israel. O castigo, tá? Esse castigo que fala em Lucas aí, tá? Eu vou mostrar que Deus, o amor de Deus para com a nação de Israel não era incondicional, tinha condições. Israel foi destruída por Deus, tá? Por Deus, foi destruído tudo aquilo para dar, né? Para que o cristianismo, na verdade, para que o cristianismo pudesse tomar sim o lugar de tudo aquilo, tá? Então por quê? Porque Israel quebrou aquela aliança que tinha com Deus. Como eu falei, não era incondicional, tinha condições, e Israel quebrou as condições, tá? Então eu irei fazer um novo vídeo a respeito disso, tá bom? Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante, por favor, se inscreva no canal, dá o like aí, compartilhe os vídeos, agradeço de coração. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.